pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos dar continuidade no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Vamos falar hoje sobre os problemas na qualidade, do produto ou do serviço, tá? Então, toda vez que a gente compra um produto ou que contrata um serviço e ele tem um vício de qualidade, e aí a gente, por exemplo, quando se trata de um produto, a gente só descobre quando a gente chega em casa, né? Foi verificado que há um produto, uma falha na qualidade, desse produto. Quando a gente chegou em casa, na hora de comprar, não se verificou isso. O que o consumidor deve fazer neste caso? Entre em contato com o fornecedor. É sempre bom, primeira fase é entrar em contato com o fornecedor e tentar resolver isso de forma amigável, sem precisar entrar com um processo que é demorado. Então, entre em contato com o fornecedor e verifique com o fornecedor como que pode resolver este problema. Muitas vezes o consumidor pode ir direto a um PROCON e demorar muito tempo e o próprio fornecedor já tem ali uma tratativa diferente para este caso e consegue resolver o problema de forma muito rápida, muito célere. E aí poderá exigir a substituição do produto, tá bom? Quando houver, ou a restituição da quantia paga e ainda o abatimento no preço, Fala assim, ó, o produto aqui veio com um risco, por exemplo, ó, o meu carro veio com um risco, E só verifiquei que o carro veio com risco quando cheguei em casa. Neste caso, se não tiver como substituir o produto ou o consumidor não quiser substituir o produto, ele poderá pedir abatimento proporcional do preço porque há ali uma falha, um problema na qualidade daquele produto. E isso está previsto lá no artigo 18, parágrafo 1º do CDC. O artigo 18 traz para a gente o quê? Os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Então, quando a gente fala de um vício como, por exemplo, um risco, ele está impróprio, ele diminuiu o valor do produto e é um vício de qualidade, uma pintura que foi mal feita, por exemplo, ou algo assim. Isso são problemas na qualidade deste produto. Diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com a indicação constante do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza. E isso aqui a gente trata por outros produtos, como um leite, por exemplo, que estava lá falando que era 500 ml, só tinha 400. Então, aí seria uma disparidade da quantidade que está prevista. Isso quando a gente trata de quantidade, no vício da quantidade. A gente está tratando hoje do vício da qualidade. Então, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Às vezes o consumidor verificou que a tela do celular veio trincada. Poderá fazer a substituição apenas da tela, se for o caso, se tiver como, o consumidor comprou uma televisão e viu que o controle veio faltando um botão. Poderá substituir apenas o controle, porque a televisão está funcionando corretamente, entendeu? Então o consumidor pode exigir a substituição apenas das partes viciadas, ou, quando não for possível, substitui todo o produto. E aí vem o parágrafo 1º trazendo para nós. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, então tem aquele prazo de 30 dias para que o fornecedor sane o vício, que resolva o problema do consumidor, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Então, mais uma vez a gente fala, essa escolha é do consumidor e não do fornecedor. O fornecedor não pode impor ao consumidor nenhum desses itens, tá? A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Então, o consumidor comprou uma televisão, não tem como, aquela televisão veio com um vício que não tem como resolver, não tem outra televisão daquela no mercado, então o consumidor poderá fazer aí a troca por um produto da mesma espécie e em perfeitas condições de uso. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, qualquer dano que causou, além daquele problema que não foi sanado, poderá o consumidor entrar na justiça, por exemplo, para poder ter essa reparação de danos de forma legal, tá? Mas isso não impede que a restituição do produto, do valor pago pelo produto, seja já feita. Ou ainda o abatimento proporcional do preço, quando o consumidor quer ficar com o produto e apenas ter o desconto
por causa daquele risco, por exemplo, ou então de uma mancha que verificou num armário comprado, veio com uma mancha, veio com uma maçaneta diferente das demais, e o consumidor fala, não, eu vou continuar com o produto, só me abate o preço, me dá um desconto por conta deste vício na qualidade. E aí, se o consumidor ele não for atendido pela empresa, né, poderá também buscar o órgão de defesa do consumidor ou ainda poderá entrar com uma ação na justiça. E aqui é aquilo que a gente já viu, o artigo 83 que protege esse consumidor, que dá esse direito. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela, então, sua adequada e efetiva proteção. E as oficinas autorizadas e especializadas? Existem diferenças entre uma oficina que é autorizada e uma oficina que é especializada, e a gente vai entender isso agora. A oficina autorizada, ela é aquela credenciada pelo fabricante. Então, você comprou um celular e tem um defeito, deve-se levar para poder ter, por exemplo, o celular que há uma garantia do fabricante, né? Então já passou aquele período da garantia legal e o fabricante pede para que você leve este produto numa oficina autorizada. Então essa oficina autorizada, ela é credenciada por esse fabricante, tá? E garante aí a qualidade das peças que sejam originais e do serviço. Então, quando você leva numa oficina autorizada, essa oficina ela tem a garantia do próprio fabricante, né? O fabricante confia nesta oficina autorizada para fazer o reparo com as peças originais, né? E ainda garante essa prestação do serviço. Agora, a oficina especializada, ela é uma oficina que, apesar dela fazer aquele serviço, ela não foi indicada pela empresa, pelo fabricante. Ela é uma oficina especializada, ela sabe atuar naquele ramo, mas ela não é a credenciada pelo fabricante. Então não há como o fabricante, por exemplo, dar garantia dessa oficina, né, para o seu consumidor. Então é sempre bom a gente ficar atento quanto a essa diferença. E com isso, quando a gente faz qualquer tipo de serviço, seja numa empresa, numa oficina autorizada ou numa oficina especializada, é sempre bom exigir a nota fiscal, né? Tanto da empresa autorizada quanto da especializada, para que você tenha ali a prova de que aquele serviço foi prestado. E é sempre bom também constar nos recibos ou nas notas todas as peças que foram aplicadas ali, qual foi o valor da mão de obra e qual que é o prazo de garantia que essa empresa, que essa oficina especializada ou autorizada está dando pelos serviços prestados, tá? E também o consumidor ele pode pedir o orçamento antes de autorizar o serviço. E a gente sabe que o orçamento ele é de obrigação dessa empresa prestadora de serviço fazer, né, entregar ali este orçamento, principalmente quando o consumidor requerer isso. E quando o vício ele não é sanado pela autorizada dentro do prazo de garantia. Então, se o consumidor ele leva o produto para uma oficina autorizada, né, e ela não soluciona esse problema no prazo de 30 dias, o consumidor poderá exigir do fornecedor, que é aquilo que a gente já viu no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que é a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, ou ainda a restituição da quantia paga com a correção e sem prejuízo de perdas e danos, ou ainda o abatimento proporcional do preço. Poderá o consumidor exigir qualquer um destes itens. E lembrando que essa exigência é do consumidor. Nunca o fornecedor pode impor isto ao consumidor. O fornecedor, por exemplo, não pode impor que o consumidor só possa escolher abatimento no preço. Não pode, é só o consumidor que tenha esse direito de exigir o que lhe couber. E quanto essa empresa ela utiliza peças já usadas para reposição? Bom, o conserto de um produto, a gente entende que o fornecedor não utilizará peças usadas, ou seja, não poderá utilizar peças que eram de outro celular, por exemplo, né? Então, o próprio Código do Consumidor já traz isso para nós no artigo 21.
Ó, o artigo 21 traz o quê? No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, a autorização em contrário do consumidor. Ou seja, o consumidor autorizou que possa ter uma peça de um outro telefone, uma peça de um outro carro, porque este carro já não fabrica mais, ou então não encontra essas peças no mercado, vou precisar utilizar peça usada já. Aí, se o consumidor autorizar isso, então deve ter ali a autorização do consumidor para utilização deste tipo de peça. E se por acaso o fornecedor ele reponha as peças em determinado serviço de reparo e essas peças são usadas e não houve autorização do consumidor, ele estará incorrendo em crime previsto no artigo 70 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. Isso prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu fico aqui aguardando vocês para a nossa próxima aula do curso de Código de Defesa do Consumidor. Até lá!